Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. Nessa videoaula a gente vai estudar os tipos de layout de produção, tá? Lembrando que layout é sinônimo de arranjo físico. A gente está nessa sequência desse capítulo 3 da nossa matéria, em que a gente está estudando o projeto do layout da produção. A gente já viu que a principal definição, a principal entrada desse layout é a capacidade, e aí a partir da capacidade a gente conseguiu calcular, por exemplo, o número de equipamentos, número de operários, etc. E com essa informação em mãos, e também considerando o tipo de operação, se é uma operação de produção de produtos, se é uma operação de produção de serviços, que tipo de produto ou que tipo de serviço que a gente oferece, considerando essas informações, a gente é capaz de definir qual que é o layout mais adequado. Só que existe uma informação que é a informação principal dessa definição de layout, que são justamente aqueles dois V's da produção. São as informações relacionadas ao fluxo de produção, que é justamente o volume e a variedade. Geralmente, as operações que demandam um volume muito grande vão ter uma variedade pequena, e aquelas que têm uma variedade muito grande vão ter um volume pequeno. E geralmente a gente diferencia esses tipos de layout, né, qual que é o mais adequado, em função justamente desse fluxo, ou seja, em função do seu volume ou da sua variedade, tá? Então, nessa videoaula a gente vai começar a estudar os tipos de layout da produção, começando pelo layout, né, ou arranjo físico por produto, que também é chamado de arranjo físico em linha de produção, tá? Vamos então para o vídeo. A literatura sobre o assunto define em geral 4 formas de organizar esse arranjo físico. Então existem 4 tipos de arranjo físico em geral. Tem autores que consideram também um 5º arranjo físico, que seria uma mistura de um desses 4, né, de alguns desses 4. Só que a gente vai se focar nos 4 principais, que seria o arranjo físico por produto, também chamado de arranjo físico em linha de produção, o arranjo físico celular, que são aquele formado pelas células de manufatura, o arranjo físico por processo, também chamado de arranjo físico funcional, e temos também o arranjo físico posicional, também chamado de arranjo físico por posição fixa. Aqui ele está organizado do maior volume para o menor volume, ou seja, da menor variedade para a maior variedade. Então, o arranjo físico por produto é aquele que vai ter o maior volume possível. Depois a gente tem o arranjo físico celular, o arranjo físico por processo, e o que tem o menor volume é o chamado de arranjo físico por posição fixa. Bem, o por volume é o que a gente vai ver agora, né? O arranjo físico celular é aquele que são as células de manufatura, que você organiza a sua fábrica em tipos de produto que você vai fabricar, e nesse espaço, você tem um espaço dessa fábrica em que você tem todos os equipamentos para produzir esse produto. Então você vai ter um volume muito maior, justamente porque o tempo de produção é mais rápido. Diferente do arranjo físico por processo, em que cada área da fábrica você organiza por tipo de operação, por tipo de processo. Então o produto, ele vai ter que percorrer toda a fábrica, né, dependendo do seu roteiro de fabricação, ele vai percorrer esses espaços da fábrica buscando aquele processo que faz parte do seu roteiro de fabricação. Aí a vantagem do arranjo físico por processo é que você tem uma variedade um pouco maior. Aqui no celular, você montou a célula, você só vai ser capaz de produzir aqueles tipos de produtos que seguem esse roteiro dessa célula que você montou. Aqui você pode ter o roteiro que você quiser, a variedade maior. Só que como o fluxo, né, esse nosso material, né, esse recurso a ser transformado, ele tem que percorrer a fábrica toda, consequentemente o tempo de produção é muito maior e isso obriga a gente a ter um volume menor, tá? E o arranjo físico posicional, também chamado de arranjo físico por posição fixa, é aquele em que o produto fica parado e são os recursos de transformação que se movem. É o caso, por exemplo, de fabricar um avião, fabricar um navio. Então você tem o produto fica parado. A variedade é gigantesca. Cada produto vai ser fabricado de uma forma única. Ainda que você padronize os tipos de tarefa que você vai executar, a forma como as tarefas ali na prática vão ser executadas não vão ser repetitivas, porque as demandas são diferentes. E é lógico que o volume é muito menor, né? O tempo que você leva para produzir um projeto, né, considerando que seu arranjo é posicional,
é muito maior do que os outros. Então a gente vai explicar cada um deles, tá? Começando pelo arranjo físico por produto, também chamado de arranjo físico em linha. Então nesse layout por produto, né, ou em linha, as máquinas e os equipamentos, ou as estações de trabalho, são colocadas de acordo com a sequência de atividades, sem caminhos alternativos para o fluxo. Então a gente vai colocar qual é a sequência para produzir esse produto. A gente tem pouca variedade de produtos aqui. Então imagina que a gente só fabrique um tipo de produto. Então se a gente só fabrica um tipo de produto, a gente só tem um roteiro de fabricação. Então vamos organizar essas máquinas na sequência desse roteiro de fabricação desse produto. É exatamente isso, por isso que muitas vezes é chamada em linha, porque a gente vai percorrer uma linha. É lógico que não necessariamente ela é uma linha reta, né? Geralmente a gente faz ou em forma de U ou em forma de S, né? Para poder utilizar melhor o espaço da fábrica. Isso vai depender justamente das dimensões físicas da fábrica. Só que a ideia é que só existe um único caminho, que só existe um roteiro. Esse recurso a ser transformado vai percorrer esse caminho dentro do processo. Cada recurso a ser transformado tem um roteiro pré-definido, que são as sequências de atividades requeridas, e essa sequência de atividade naturalmente vai coincidir com a sequência em que esses equipamentos são colocados. Não faz sentido eu colocar o equipamento 1 aqui, o equipamento 2 lá e o equipamento 3 aqui. Não, se eu só fabrico um tipo de produto, eu vou colocar eles na sequência, para eu diminuir naturalmente, minimizar o comprimento dessa linha, minimizar o fluxo, consequentemente minimizar o tempo. E aí maximiza o volume, que o foco do layout por produto é em produzir um volume muito grande com uma variedade muito pequena, tipos de produtos muito pequenos, né? De pouca variedade entre um produto e outro, né? entre os tipos de produto. Só que o volume é muito grande, né? Esse arranjo permite obter um fluxo rápido nessa fabricação de produtos que são bem padronizados, são repetitivos, exigem operações de montagem e fabricação que são sempre iguais. Portanto, ele vai ser indicado quando a gente tem pouca ou nenhuma diferenciação, diversificação, baixa variedade, e as quantidades constantes e grandes ao longo do tempo, elevado volume. Nesse tipo de arranjo, o custo fixo costuma ser muito alto, tá? Ou seja, a gente vai ter um elevado investimento em máquinas. Todos os custos fixos de configuração, de programação, que são custos que a gente sempre tem. Aquele custo que a gente sempre vai ter, independentemente da quantidade que a gente produz. Esse custo fixo é sempre muito elevado. Só que em contrapartida, o custo variável, vocês lembram disso? Custo fixo e custo variável? O custo variável é muito menor, porque aquela linha de produção foi feita para produzir esse tipo de produto. Então o custo variável é muito pequeno. Significa que o custo total, né, se a gente for considerar o custo total, ou seja, somar esse custo fixo com o custo variável multiplicado pela quantidade, ele vai fazer com que o custo unitário do nosso produto seja menor à medida que a gente produza mais. Então é só fazer a conta. Se a gente tiver, por exemplo, o nosso custo fixo é de 10 mil e nosso custo fixo é de R$1. Se a gente produzir 10 mil unidades, custou 20 mil. Para produzir 10 mil, o custo fixo, o custo unitário, né, o custo por unidade, 20 mil para produzir 10 mil, R$2, né? Então gastamos R$2. Agora, por exemplo, imagina que a gente tenha, esse custo fixo seja de 10 mil e a gente produza 90 mil unidades. Ou seja, agora a gente está produzindo 90 mil unidades e estamos gastando 10 mil mais 90 mil, 100 mil. Então, olha, 90 mil unidades, 100 mil, dividido por 90 mil unidades, quanto que deu agora? Deu R$1,11. Ou seja, quando a gente produziu 10 mil, custo unitário, R$2. Quando a gente produziu 90 mil, custo unitário foi de R$1,11. Ou seja, o custo unitário ele vai ser menor quanto maior for a quantidade produzida. Por isso que o foco aqui é no volume, porque o nosso custo fica menor, consequentemente a gente pode oferecer um preço menor. A competitividade, na nossa visão, está no preço que a gente vai oferecer. Essa é a nossa principal diferenciação. A gente não é capaz de oferecer produtos diferentes, só que a gente oferece com um preço que o mercado não tem, tá? Além disso, é comum ocorrerem problemas relacionados à qualidade dos produtos. Aqui existe esse problema da qualidade
Porque quando o foco é no volume, significa que a gente não pode, em hipótese nenhuma, interromper a linha de produção. Para a gente é muito mais vantajoso, do ponto de vista financeiro, deixar produzir um produto fora das especificações e aí depois, nesse processo, recalibrar os equipamentos e aí você acaba tendo produtos com baixa qualidade. Só que aí é muito mais vantajoso a gente vender esse produto de baixa qualidade como sucata, que a gente ainda vai ter um certo lucro, ainda vendendo como sucata a gente consegue ter um lucro, do que interromper a linha de produção para recalibrar essas máquinas ou fazer um gerenciamento voltado à qualidade, com foco em qualidade muito maior. Por quê? Porque quando a gente interrompe, a gente deixa de produzir, perde em volume e o nosso custo unitário fica maior, como a gente viu ali em cima. Então, o foco não é na qualidade, o foco é no volume, é na quantidade. Outro problema é que os operadores nesse tipo de layout, eles tendem a ficarem, com monotonia, Eles tendem a ficar entediados, porque as atividades são extremamente repetitivas. O layout em linha de produção foi introduzido pela primeira vez por Ford, lembra lá atrás? As linhas de montagem móvel, e tal qual naquela época, até hoje, ela causa a monotonia no trabalhador, porque ele sempre vai executar as mesmas ações, tá? A atividade dele é extremamente repetitiva. E é lógico que ainda pode causar problemas relacionados à saúde, por conta desse esforço repetitivo. Importante ressaltar, que esse arranjo em linha de produção não necessariamente é uma linha reta, Ele pode ser, porque se for uma linha reta, o comprimento vai ficar gigantesco, Então, ou a gente faz na forma de U, ou a gente pode fazer numa forma de S, de maneira a ser possível, de ser colocado dentro dessa fábrica, dentro desse prédio, dentro dessa instalação que a gente, predial, que a gente vai colocar o nosso layout. Então aqui tem um desenhozinho só para ilustrar. A gente repara que aqui está no formato de U, a gente tem uma esteira, os operadores estão posicionados de frente para as máquinas que eles operam e a atividade dele geralmente é repetitiva, vai requerer normalmente uma qualificação mais baixa, em que porque aquela atividade ele vai aprendendo com a experiência, Aqui é feito um estudo de tempos e movimentos, toda aquela parte que a gente viu no início relacionado à administração da produção se coloca aqui também, tá? E o foco, como eu falei, é o foco no volume. O que a gente quer é produzir o máximo possível em um dia, porque com isso a gente consegue reduzir o nosso custo unitário. O foco é na produtividade, em utilizar os recursos que a gente tem para produzir o máximo possível. Ou então, da mesma forma, de forma análoga, a gente produzir uma certa quantidade utilizando cada vez menos recursos. Se a gente melhora a eficiência no uso desses equipamentos, se a gente diminui a ociosidade entre um operador e outro operador, a gente está aumentando o quê? O uso desses recursos, consequentemente a gente está aumentando a produtividade. E aí com isso a gente vai conseguir, consequentemente, reduzir o custo e reduzir o preço. Outro conceito que está relacionado aqui à linha de produção é chamado de balanceamento da linha de produção, tá? Que é a forma, é a ferramenta, é o método que a gente vai utilizar para aumentar a eficiência dessa linha de produção. Basicamente, o que a gente vai definir é o número de máquinas e operadores que precisam estar em cada estação de trabalho para aumentar a eficiência, para reduzir a ociosidade desses setores e, com isso, alcançar a maior produtividade possível. Balanceamento da linha de produção a gente vai ver 2, 3 aulas mais para frente, tá? Bem, como a gente pode observar, essa linha na forma de U, e aí vai usar metade do espaço que usaria se ela fosse em linha reta. As pessoas trabalham mais próximas uma das outras, o caminho percorrido da matéria-prima é menor, Esse arranjo físico ele é muito utilizado por organizações prestadoras de serviço, e é importante lembrar que a primeira linha de produção foi idealizada por Ford, tá? Como a gente já discutiu. Alguns exemplos de negócios que utilizam linhas por produto, esse layout em linha ou layout por produto. Montadoras, e aí esse é o mais conhecido. Todas as montadoras vão utilizar esse tipo. Por exemplo, montadoras de automóveis, eletrodomésticos, brinquedos, bicicletas, aparelhos eletrônicos. Como a variedade é pequena, o foco é no volume, que vai atender um mercado normalmente global. Então o mercado é muito grande
você vai focar no volume. Os modelos, né, são poucas as diferentes modelos que a gente tem. Então é natural que a indústria montadora vai focar num layout em linha justamente para reduzir o custo unitário. E aí vai conseguir oferecer um preço menor. Bem, indústria de alimento também, fábricas de massas e biscoitos vão fabricar seus produtos em uma linha de produção que vai ser composta principalmente do forno e das embaladeiras. Então você tem ali a linha, o roteiro de fabricação desses produtos alimentícios é padronizado, então a variedade é pequena entre um tipo e outro, então a gente vai naturalmente utilizar um layout por produto. Frigoríficos também, né? Indústria de produtos frigoríficos, de carnes, suínas, bovinas, de frangos e seus derivados, como linguiça, salsicha, demais embutidos, são normalmente estruturadas seguindo um arranjo físico por produto. E tem, né, um sistema, inclusive sistema de abatimento de animais. Então todo o processo de fabricação ele é montado nessa sequência, nesse roteiro em que esse produto vai ser fabricado. E outro exemplo também, agora de serviço, seria a comida quilo, em que você tem ali, né, o espaço onde tem os alimentos, em que a pessoa, o cliente vai escolher aquilo que ele vai querer para o seu prato, ou seja, o próprio cliente vai realizar parte desse processo produtivo e ele vai seguir a fila e vai se abastecer com os alimentos que ele deseja. Também, né, esse serviço de restaurante aquilo, a parte de atendimento ao cliente, em que ele vai, aquele pedaço em que ele se serve, né, por isso que é self-service, né, usa um arranjo em linha ou por produto. Bem, quais são as vantagens desse arranjo por produto? Primeira delas, possibilidade de produção em massa, né, com grande produtividade. Então, de todas, é a que vai alcançar a maior produtividade, vai ser essa. Consequentemente, é a que vai oferecer um menor custo para o mercado. Linhas de montagem geralmente têm alto custo de instalação, vão requerer equipamentos mais especializados. Assim sendo, elas vão ter um custo fixo maior, só que o custo variável por unidade é menor. Consequentemente, se a gente produzir muito, o preço, né, o custo e o preço unitário fica menor. Produtividade por mão de obra, ela vai ser elevada porque essas tarefas são altamente repetitivas, o grau de complexidade da tarefa é bem mínimo e o grau de automatização geralmente é muito grande. Então, por serem tarefas repetitivas e padronizadas, tanto a máquina quanto o operador vão ser automatizados, né? Eles vão executar sempre a mesma tarefa, vai ter um alto grau de repetição, tá? Carga de máquina e consumo de material constantes ao longo da linha de produção. Essa é uma outra vantagem, porque por conta dessa vantagem é mais fácil a gente obter uma condição de balanceamento da produção. A condição de balanceamento da produção é aquela condição para reduzir a ociosidade. Consequentemente, a gente utiliza melhor os nossos recursos, aumenta a eficiência do uso dos nossos recursos, então a gente vai produzir mais utilizando menos, né? E balancear a linha de produção significa também que esse fluxo vai ser contínuo na linha. Porque quando a gente balanceia a linha de produção, a gente também quer procurar aquele recurso que é o gargalo, que é o recurso mais lento. Se esse recurso mais lento ele for muito mais lento do que os demais, o que vai acontecer? Uma, né? Ou vai começar a se formar fila na entrada desse recurso gargalo, e aí o nosso fluxo vai deixar de ser um fluxo contínuo, vai passar a ser um fluxo intermitente, né? Um fluxo com interrupções. Ou então, para que o fluxo seja contínuo, os outros postos de trabalho mais rápido vão fazer o quê? Vão ter que trabalhar mais devagar, o que vai aumentar a ociosidade, vai reduzir a eficiência. Então a ideia do balanceamento da linha de produção é justamente a gente garantir que todas as estações de trabalho elas operem, né, elas realizem as suas atividades com a mesma duração de tempo. Ou seja, cada atividade tem que durar quase que exatamente o mesmo tempo. Para quê? Para que no que terminou aqui, começa aqui, terminou aqui, começa aqui, terminou aqui, começa aqui. E aí fica esse fluxo contínuo e a máxima eficiência, ociosidade zero, maior produtividade. Controle da produtividade é muito mais fácil, né? A gente tem um controle sobre a velocidade do trabalho. Na linha de produção, a gente sabe que ela é muito mais fácil porque, no caso lá do Ford, a gente já tinha visto, basta a gente controlar a velocidade da esteira. Pronto.
a gente consegue controlar esse fluxo. Então é muito mais fácil de ser controlada. Ainda mais se for essa linha móvel, né? Essa linha motorizada. Dentro de certos limites, a supervisão pode aumentar ou diminuir a velocidade da própria linha, permitindo o aumento da produção ou, quando necessário, a sua diminuição. É importante falar isso, dentro de um certo limite. Porque essas linhas elas não têm muita flexibilidade para você aumentar muito o volume ou diminuir muito o volume. Ela foi projetada para um determinado volume. Então você tem um intervalo de variação de volume muito pequeno. Ou seja, é muito inflexível. Algumas vezes a velocidade precisa ser reduzida por problemas de qualidade ou falta de material. Então está tendo um refúgio, né? Ou seja, produtos finais produzidos fora da especificação em uma quantidade muito grande, que foi percebida pelo inspetor de qualidade, que é o supervisor de qualidade, aquele posto de trabalho seguinte que verifica a qualidade da peça, ou então ela pode ser verificada automaticamente, né, num sistema de supervisão computadorizado. Percebido isso, pode ser que a gente tenha que reduzir um pouco esse volume para recalibrar os equipamentos para que o produto final volte a, né, ser produzido com as especificações corretas. E também falta de material. Se o material está acabando, o fabricante, o fornecedor, não entregou para a gente ainda a matéria-prima, o componente, a nossa linha de produção, às vezes é necessário que a gente reduza o ritmo para que a linha não pare, né? Então, como a gente está com pouca matéria-prima, a gente vai trabalhar num ritmo mais devagar até o nosso fornecedor chegar com o material. O controle dos funcionários pode ser tão eficiente que nenhum deles pode deixar seu posto de trabalho sem a autorização do supervisor ou a substituição dele por outro. Então, o controle também dessa movimentação dos funcionários também é bem mais fácil. Tá, e agora quais são as desvantagens desse arranjo físico? A primeira delas, que ele vai exigir um alto investimento em máquinas, e esse investimento em máquinas não é só relacionado à compra da máquina, tá? Mas também, por exemplo, a manutenção. Como são sistemas altamente automatizados, então eles fazem uso de máquinas, de muitas máquinas, e que são complexas, né? A confiabilidade do sistema como um todo, ela vai ser muito menor, né? Entre aspas. Porque o que é a confiabilidade? A confiabilidade é a probabilidade do sistema continuar funcionando. Se eu tenho mais equipamentos, eu vou considerar essa probabilidade desses diferentes equipamentos. Então a tendência é que a confiabilidade do meu sistema diminua. Para eu elevar essa confiabilidade, eu vou ter que investir mais em manutenção. Então, quanto maior for a complexidade desse sistema, que é o caso de você ter uma linha de produção, maior vai ser o investimento que você vai ter que fazer, por exemplo, com manutenção, que é um custo fixo. O que quer dizer aqui é que o custo fixo é maior. E, consequentemente, por conta disso, a gente precisa produzir num volume muito grande para a gente reduzir esse custo unitário. Se a gente produzir pouco, o custo unitário vai ser muito grande. E aí o fato da gente ter uma linha de produção não vai ser vantajoso, tá? Como eu falei, linha de produção é vantajosa. Esse layout por produto, ele é vantajoso quando o volume é muito grande. Quando o mercado ele demanda um volume muito grande de produtos. Costuma gerar tédio nos operadores, e aí a gente já falou sobre isso, né? Como a divisão desse trabalho, né? Ela é sempre feita por tipo de operação, então você vai ter aqui um operador que sempre realiza a mesma tarefa, ele vai tender a ficar, né, entediado, né, em monotonia. O índice de absenteísmo também é grande, né, por longos períodos de afastamento, geralmente por ordem médicas, por problemas de articulações ou LER, né, os lesões por esforço repetitivo. Então são comuns a pessoas que sempre realizam a mesma tarefa, sempre fazem o mesmo movimento, desenvolverem problemas de articulação ou algum outro tipo de problema por essa repetição. Então isso costuma ser, também é uma desvantagem desse tipo de arranjo físico. Bem, a falta de flexibilidade, a gente sabe que a gente está construindo um layout para um tipo de produto. Se no futuro a gente precisar mudar o nosso produto ou mudar o volume de produção, a gente vai ter que recriar esse layout ou modificar drasticamente o nosso layout. Então a ideia é que ele seja construído para se produzir esse tipo de produto num horizonte de tempo muito longo,
Porque no momento que aquele produto se tornar obsoleto, automaticamente seu layout também se torna obsoleto. Então o sistema tem longo tempo de resposta para mudanças de volume, tanto para aumentá-las quanto para reduzi-las. Então a mudança no volume também é bem complicada. O mesmo acontece se a gente for introduzir um novo produto, e também os tempos de setup são bem longos, tá? Então ainda que a gente introduza uma nova linha de produto que utilize parte dessa nossa linha de produção, a gente tem que reconfigurar as máquinas para produzir esse outro tipo de produto é bastante longo. Então, isso impacta também nesse quesito flexibilidade, consequentemente, torna a nossa variedade de produtos muito pequenas, nessa nossa linha de produção. Fragilidade a paralisações e subordinações aos gargalos, tal como acontece com elos de uma corrente, basta que uma operação deixe de funcionar, ela é uma linha, né? Se uma deixar de funcionar, a linha inteira vai parar. Né? Como eles seguem em uma fila, se uma operação parar, toda essa fila vai ser interrompida. Então vai começar a acumular itens, ou então a gente vai ter que parar a esteira, a gente vai ter que parar a nossa linha de produção. Então, por isso, esse quesito confiabilidade, né, esse custo com manutenção, ele tem que ser elevado. Por quê? Porque essa nossa linha de produção ela não pode ser interrompida em hipótese nenhuma. Outra característica, né, é que quem vai definir o ritmo de produção é aquela operação mais lenta, que é o que a gente chama de gargalo. Então ele que vai determinar o ritmo, a velocidade de produção, a nossa capacidade dessa nossa linha de produção. A quantidade de produtos que a gente consegue fabricar por dia vai depender da quantidade de produtos que o nosso recurso gargalo consegue processar, tá bom? Então, gerenciar gargalo, balancear a linha de produção, são aspectos que a gente vai precisar utilizar aqui. Tá bom? Então fechamos essa videoaula. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!